palavras que geram vida. Palavras que geram vida. Desde o início do culto até agora, nós ouvimos palavras que trazem à existência dentro de nós o que não existe. Gerar é trazer à existência algo que não existe. E as palavras que saem desse altar, elas geram vida no coração daqueles que creem. Alguém crê aqui? Por isso você está aqui, não tenho dúvidas, você crê. Então que o Espírito Santo encontre lugar no teu coração, para que a vontade de Deus seja feita. Faça assim com suas mãos, assentado assim como você está. A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu declaro na tua vida o enchimento do Espírito Santo. Não se encha de ódio, mas do Espírito Santo. Não se encha de inveja, mas encha-se do Espírito Santo. Não encha o seu coração de medo, mas do Espírito Santo, em nome de Jesus. Não se encha de vaidade, de orgulho, mas encha-se do Espírito Santo. Eu declaro o Espírito Santo derramado no teu coração. Eu declaro algo que não existe e que é da parte de Deus, que nasce no teu coração nesse momento, nessa noite. Meu Deus, traga a existência. Traga a existência na vida desse homem e dessa mulher, meu Pai, aquilo que ele precisa, aquilo que ela precisa e que vem do Senhor, e que vem do Senhor, em nome de Jesus. Eu não sei se é a força necessária para dizer não, ou para dizer um sim, mas se é essa força, Pai, traga a existência. Uma convicção nunca tida antes, uma fé nunca tida antes, meu Deus, um temor nunca tido antes, um entendimento do teu Espírito nunca tido antes, uma fome e uma sede de Deus nunca sentida antes. Oh Pai, eu abençoo cada um nesta hora. Eu abençoo cada um nesta hora. Oh Deus, eu abençoo cada um nesta hora. Todo espírito de medo, todo espírito de confusão, todo espírito de dúvida, todo espírito crítico que leva embora a fé, eu repreendo em nome de Jesus, e que venha somente a brisa suave do Senhor. Oh Deus, nós precisamos de Ti, nós precisamos de Ti, em nome de Jesus. E a igreja diga e aplauda ao Senhor com as tuas mãos, amém, aleluia. Que Deus abençoe a tua vida nesta hora. É assim que eu inicio este momento tão precioso, tão especial, o momento da palavra de Deus. O momento da palavra de Deus. Você é um privilegiado, você é recompensado pela tua humilde atitude de sair da tua casa, de se assentar numa cadeira dessa, de frente para um altar, para ouvir
palavras, para ouvir ensinos, para ouvir direções. Você é um privilegiado, você é um abençoado, você é bem-aventurado por ter esse tipo de atitude, e você não vai sair daqui vazio, em nome de Jesus. Você já está recebendo. Quem está recebendo, diga aleluia. É assim que funciona. E eu quero trazer uma palavra hoje do coração de Deus ao nosso coração. Eu quero começar com 2 textos. O primeiro texto é João 10, versículo 10. João 10, 10. Esse texto ele é bem conhecido e ele nos fala a respeito de Satanás, do diabo, que é o ladrão. E ele diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância ou plenamente. Em abundância ou plenamente. O Espírito Santo de Deus, ele quer nos encher completamente para que tenhamos uma vida equilibrada em todas as áreas. Equilibrada na área emocional dos relacionamentos, na área financeira ou profissional, na área física do corpo, da saúde física, e na área espiritual, que é o relacionamento com Ele. Essas 4 áreas compõem a nossa vida, e Deus, Ele quer encher as 4. Um homem e uma mulher que tem essas 4 áreas plenamente cheias, ele tem uma vida abundante, e essa vida abundante, ela vem de Cristo. Então, o Senhor trabalha para que isso aconteça em nossa vida. Porém, existe outro ser, que assim como Deus, por um lado, Ele trabalha para nos dar uma vida abundante, esse outro ser, por outro lado, trabalha para minar essa vida. Ele trabalha para sugar as suas energias, em cada área dessa que eu citei. O nome dele é Satanás, o diabo, a antiga serpente. Ele é o inimigo das nossas almas. E geralmente, querido, eu poderia enumerar várias atitudes, várias maneiras de Satanás agir para destruir. Ele tem diversas, para destruir o ser humano. E principalmente aquele que um dia já disse sim para Jesus e está firme no Senhor. Ele é o adversário. Mas ele não quer destruir só os crentes, ele quer destruir todos os seres humanos. Ele usa geralmente 3 coisas. A acusação. Ele acusa, é a primeira coisa. Satanás acusa, o nome dele significa acusador. É aquele que aponta o dedo e diz: você fez isso, você deixou de fazer isso. Ele acusa. A segunda coisa que ele faz, ele descredibiliza. Ele quer tirar o crédito. A todo momento, Satanás, ele está agindo dessa forma. Ou seja, já que você não está cumprindo o seu papel, você não merece estar aí. Você fez isso ou deixou de fazer aquilo. Já que você não fez isso e deixou de fazer aquilo, tu não merece estar aí. Descredibilizar. E terceiro, ele quer anular. Anular ou neutralizar, ou destruir, ou fazer desaparecer. Já que você não merece estar aí, desista. Desista. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir.
ele acusa, descredibiliza, ele anula. Em 1 Pedro 5, versículo 8, está escrito: estejam alertas e vigiem, o diabo, o adversário de vocês. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar, estraçalhar. Alguém já viu um leão, uma onça, esses grandes felinos, despedaçando a sua presa? Estraçalhando. É assim que o diabo quer fazer conosco. Não brinquemos com Satanás. Abramos os nossos olhos, vigiemos, para que não sejamos devorados. E quantos não estão sendo devorados por aí? Quantos não estão sendo iludidos por aí? Quantos não estão sendo enganados por aí? Quantos não estão sendo laçados por aí? Quantos não estão sendo amarrados por aí? Como um boi que é laçado e é levado ao matadouro, muitos estão assim, nas mãos de Satanás. Então, eu estou começando essa mensagem por essa parte, para dizer para você, que o Espírito Santo de Deus, ele quer protegê-lo. O Espírito Santo de Deus quer trazer algo novo para a tua vida, para que você viva a vida abundante, que eu falei no início. É uma vida completa, sim. É uma vida cheia, sim. Não é pecado e nem é um erro queremos ter uma vida totalmente equilibrada, abençoada em tudo, em tudo, em tudo. É querer ter do bom e do melhor. Sim. Isso não é um erro, nem é pecado, nem muito menos pecado. Mas, se nós não estivermos em Cristo, Satanás ele vai impedir cada um de ter essa vida. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do Senhor Jesus. Graças a Deus. E eu quero aqui falar 3 coisas, ou 3 atitudes, que nós temos que ter, para podermos ter uma vida abundante, para podermos permanecer, firmes, fincados no Senhor. Porque, queridos, às vezes nós vemos algumas pessoas, que elas entram pela porta, como diz Jesus, entrai pela porta, entrai pela porta, e elas entram pela porta que é o próprio Senhor Jesus, começam a mudar de vida, mas em algum momento, alguma coisa acontece, em algum momento elas vacilam, e algumas dessas coisas que eu vou falar aqui, às vezes acontece com essas pessoas, e elas começam então a se desviar, elas começam então a ficar vulneráveis aos ataques do maligno, do diabo, e já não permanecem mais. Então, quais são essas 3 atitudes, queridos, para permanecer firme? Isso aqui, querido, é do coração de Deus, para o meu coração e para o seu coração. Porque Deus falou comigo essas 3 coisas já há um bom tempo, e eu anotei essas 3 coisas. Então, a primeira coisa, isso aqui é muito forte. Quando você começar a comparar isso aqui com tua vida, você vai dizer, rapaz, é desse jeito mesmo. Para que tenhamos uma vida abundante, para que permaneçamos firmes no Senhor, sem vacilar, para que Satanás não nos vença, não nos toque. Primeira coisa, livre-se do espírito da crítica.
Livre-se do espírito da crítica. Presta atenção, essas 3 coisas que eu vou falar, essa é a primeira, são só 3. Satanás tentou cirandar no meu coração com elas. E não foi hoje, ontem, essa semana, é desde o dia que eu me converti. Porém, ultimamente elas têm ficado muito claras para mim. Então, eu estou falando essas 3 coisas do coração de Deus e do meu coração para você. Quer permanecer firme? Quer ter uma vida abundante? Não quer ser enganado pelo diabo? Livre-se do espírito da crítica. Preste atenção. Espírito da crítica. Espírito não é um demônio. Embora demônios ministrem coisas ruins desse tipo no nosso coração, mas o espírito da crítica é um estado de alma, um estado de espírito, é uma maneira de viver. Livre-se da maneira de vida, do estilo de vida de criticar. Criticar. Tem um texto aqui, Mateus 7,3, que diz: por que você repara? Por que você observa? Por que você foca? Focar é jogar luz. Focar é jogar uma luz mais intensa em algo. Por que você foca? Porque você repara no cisco, aquele ciscozinho, no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga, da árvore, do pedaço de pau grande, que está em seu próprio olho. Note que coisa profunda esse versículo, que casa com o que eu estou falando. Aqui é o Senhor Jesus dizendo: olha, você tem uma trave, uma viga grande no teu olho, do qual você precisa se livrar para enxergar bem. Mas tu não percebe. Tu percebe o ciscozinho no olho do teu irmão. Quem vive criticando só enxerga a parte ruim das coisas. Quem vive criticando, apontando. E, presta atenção, aqui vai uma coisa muito prática para você. Com o advento da internet, com essa avalanche, com esse tsunami de internet, de informações e de redes sociais, nós somos a todo momento bombardeados com informações, e eu vou falar logo: vídeos, manchetes, de críticas, de análises, de quê? Análises de comportamento de alguém, análises, vídeos do que alguém falou, análises e vídeos do que fulano de tal fez. E aí tem várias manchetes, vários vídeos de vários tipos de assuntos, de vários tipos de pessoas. O que aquilo acrescenta de bom para as nossas vidas? Não acrescenta nada de bom. O erro da pessoa, que eu nem sei quem é, não vai me acrescentar nada. A exaltação daquele erro e a reprovação, a crítica por alguém que analisa, o que vai adiantar para mim? Não, pastor, mas ali a gente pega o exemplo. É assim que Satanás engana. O nosso ouvido, ele é aguçado, o nosso ouvido, ele parece que é coçando, para ouvir. O que foi? E quando nós ouvimos,
e depois repetimos com outros exemplos, e depois repetimos e repetimos, aquela avalanche de críticas, aquela avalanche de análises do que pessoas fizeram ou deixaram de fazer, geram em nosso coração um bloqueio. Presta atenção. É a partir desse momento que, literalmente, um espírito demoníaco, ele pega todas aquelas análises e todo aquele lixo que você colocou dentro de você, e ele começa a apontar. Quando você começa a ouvir o teu pastor pregando, tu já começa a lembrar do fulano, do pastor que errou, do pastor que adulterou, do pastor que bateu na mulher. Tudo está dentro da tua cabeça. Aí o teu pastor sobe no altar, o teu coração, automaticamente, ele já não é mais o mesmo, ele já se fecha. Ele já se fecha. Homens de Deus e mulheres de Deus já não são mais tão de Deus assim, porque para onde você olha, você lembra dos casos que você ouviu, que você viu, e você já não mais admira, tu não sente mais vontade de ouvir tais pessoas, tu não sente mais vontade de ser ensinado, tu não acata logo o que elas falam, porque o teu coração ficou duro. Espírito da crítica. O espírito da crítica gera dúvida em tudo e em todos. Em tudo e em todos. Paramos de olhar e de confiar. Paramos de olhar e analisar do jeito certo. Ou seja, homens de Deus que eram boca de Deus na nossa vida, não são mais. Mulher de Deus que eram usadas pelo Espírito Santo, hoje não são mais na nossa vida. Porque o espírito crítico tomou de conta e gerou uma palavrinha chamada incredulidade. E olhe que tem vários canais que se dizem cristãos. E nós, se não tivermos cuidado, nós somos levados por isso. E eu lhe dou um alerta: cuidado, não ouça. Quando você ouvir uma manchete, ou quando você vê uma manchete, pastor fulano de tal fez isso, isso e isso, deixa para lá. Na igreja tal aconteceu esse escândalo, deixa para lá. Tem canais. Vocês acreditam que eu cheguei a assistir alguns vídeos? Talvez alguns vão conhecer aqui. E vocês acreditam que eu cheguei a me inscrever nesse canal do YouTube? Por causa de uma matéria que o rapaz fez, e numa aparência muito equilibrada, de alguém com a vozona e tudo mais, de alguém que estava protegendo a igreja, a desculpa dele do canal. Eu sou um defensor da igreja, então eu aponto aqui o que está errado. Olha só, eu aponto o que está errado, eu sou um defensor da igreja. Olha o nome do canal dele: Fuxico Gospel. Se eu não me engano, tem mais de 700 mil inscritos. Quase 1 milhão. Não sei. Alguém já ouviu falar nesse canal do YouTube? Alguém já ouviu? Levanta a mão se alguém já ouviu. Está ali, está ali, está ali. Fuxico Gospel, só o nome já é do inferno, né? Mas às vezes ali tem assuntos seríssimos, mas que a única realidade daquele vídeo, a única coisa que ele causa, vamos dizer assim, na gente é a incredulidade. É tipo assim, tu não sabe do fato que aconteceu, tu assiste, aí tu está assistindo aqui e tal, a pessoa do qual o vídeo está falando, do qual o vídeo está falando, né? É até uma pessoa referência para você. Aí você vê ali, tan, e aí vai indo, e tu vai mudando de fisionomia. Rapaz,
Aí tu já olha para a pessoa, fulano de tal, o coração já muda. Olha o que esse cara fez. Rapaz, isso e aquilo. Livre-se desses canais, livre-se desse tipo de notícia, querido. Livre-se do espírito da crítica. Livre-se do espírito da crítica. Ao invés de focarmos no cisco que está no olho do nosso irmão, observemos antes a trave que está dentro do nosso. Por que vemos o cisco no olho do nosso irmão? Porque o nosso está quase entupido. Se os nossos olhos estivessem desobstruídos, completamente límpidos, não estaríamos vendo aquilo ou não dando atenção. Essas coisas não trazem para nós nenhum benefício. E o final é incredulidade. Para terminar o primeiro ponto, todo crente crítico é incrédulo. Todo crente, e olha que eu estou indo para 29 anos de crente. E o que eu vejo de pessoas assim, elas não creem no Espírito Santo. Elas não creem no mover de Deus. Elas nem fecham o olho na hora da adoração. Nem fecham. Elas ficam observando. Ficam observando. São racionais apenas. Não são espirituais. O espírito da crítica cega. O espírito da crítica leva só para a razão. Querido, nós somos espirituais. Nós nascemos do Espírito de Deus. Diga aleluia. E aplauda o Senhor em nome de Jesus. Livre-se do espírito da crítica. Segunda coisa, não tenha, para permanecer firme, para ter uma vida abundante em Deus. Segunda coisa, não tenha as suas emoções como confirmação da presença de Deus em sua vida, mas sim a sua fé. Vou falar de novo. Não tenha as suas emoções como confirmação da presença de Deus em sua vida, vírgula, mas sim a sua fé. O texto que eu vou ler para você aqui é Abacuque 3, 17 ao 19. Olha o que é que diz esse texto aqui, ó. Mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitonas decepcione e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo e faz-me andar em lugares altos. Ponto. O que nós vemos aqui? Um cenário de tristeza. Aqui é o profeta Abacuque. Ele está diante de um cenário de tristeza. Um cenário onde os campos foram queimados e destruídos, onde os animais foram arrebatados. Um cenário de tristeza, de abandono, um cenário de destruição total. E esses cenários geram o que em nós? Tristeza. Geram desânimo, desesperança, falta de expectativa no futuro, sensação de destruição, de vazio. Mas, presta atenção, não tenha como confirmação de Deus na sua vida, a presença de Deus na sua vida, as suas emoções, o que você sente, mas sim a sua fé nele. Ou seja, creia de uma vez por todas que você é amado por Deus. Creia que você é mais do que vencedor nele. Creia, faça como Jesus. Isaías 61, versículo 1. O que ele diz? O Espírito do Senhor
está sobre mim. Ele afirma: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu. O Senhor me abençoou. O Senhor trouxe livramento para mim. O Senhor me fez mais que vencedor. O Senhor me fortaleceu. Ele me perdoou. Ele me limpou. E Ele guarda a minha vida, independente do que eu estou sentindo. Nós vamos passar por momentos de tristeza, sim ou não? Vamos passar por momentos de... Quem aqui já ficou decepcionado com alguém que você gostava, que você amava? Levanta a mão. Nós vamos passar por um momento de perda. Quem já perdeu dinheiro algum dia, não perder, mas ter prejuízo em alguma coisa, quem já perdeu dinheiro, você ficou alegre ou triste? Triste. Vamos perder pessoas literalmente que amamos para a morte. Nós vamos ser atacados, nós vamos ser criticados, nós vamos ser caluniados, nós vamos ser abandonados, injustiçados. Você vai com um buquê de flores para alguém que você ama e a pessoa te recebe com chicote. Você vai com palavras de amor para quem você ama e você é recebido com palavras de ódio. Não se deixe levar por essas coisas, acreditando que Deus te abandonou, que Deus não está contigo, querido. Deus está contigo, creia. Não é o que você sente, é o que você crê. Satanás quer levar você a viver sem convicção. Uma pessoa sem convicção, ela não vai fazer nada de maneira firme e bem feita. A pessoa insegura, não tem confiança no que faz. Não viu as nossas emoções, ora estão aqui embaixo, ora estão em cima, ora estão em cima, ora estão embaixo. Não viva pelas suas emoções. Quem crê, quem está entendendo, diga aleluia. É a segunda coisa. Creia, permaneça. E a terceira coisa, isso aqui eu falei um pouco disso aqui em cima do monte, com os homens, na quarta-feira atrasada. Se algum dia se sentir perdido e sem direção, o lugar de recomeçar sempre será a presença de Deus todos os dias. Se algum dia você se sentir sem direção, sem saber o que fazer, sem saber o que falar, sem saber o que decidir, porque Satanás, ele vai querer ministrar sentimento de falta de direção. É alguém desnorteado, não tem rumo. Se algum dia você se sentir perdido, de verdade, no teu casamento, na tua família, lá no teu trabalho, no teu ministério, na igreja, lembre-se, se eu voltar para o lugar de oração, de meditação na palavra, hoje, amanhã, depois de amanhã, essa semana toda, sem falhar um dia, a próxima semana, o mês inteiro, se você fizer isso, você se achará de novo. E esse é o segredo para nunca você andar perdido. Esse é o segredo. Aqui no Salmo 27, versículo do 1 ao 5, olha que texto poderoso. O Senhor é a minha luz, diz Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para me devorar. Eles, os meus inimigos e os meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que o exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante.
Uma coisa, aí é que é o segredo. Por que que Davi está tão seguro? Que coragem é essa desse homem, meu Deus do céu? Que ousadia é essa desse homem, mesmo diante da guerra? Ele está dizendo, olha, se os soldados, se o exército inimigo me atacarem, armarem emboscadas contra mim, eles é que vão cair nas próprias emboscadas deles. Por quê? E de onde vem essa confiança? Versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar, ou seja, morar, na casa do Senhor. Quantos dias? 10 dias? Hoje e amanhã? Só o ano de 2026? Todos os dias, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação. Diga orientação, diga orientação, e buscar a sua orientação, pois no dia da adversidade, ou seja, todos nós vamos enfrentar problemas, queridos. Todos nós vamos enfrentar o contraditório. A questão não é se eu vou passar por adversidades ou por problemas, é quando. E não é só uma vez, não. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará, protegido na sua habitação. No abrigo da sua tenda me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Aplauda a palavra do Senhor. Aqui nós vemos aonde é o segredo e aonde está o segredo de Davi. Na presença de Deus todos os dias. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua bondade, para buscar a sua orientação. O mundo é cruel, e a nossa carne lateja, pulsa pelo pecado. Aquele que está em pé, olhe para que não caia. 1 Coríntios 10:12. O que eu quero dizer? Nós vamos precisar da proteção de Deus. O vento vai bater para lá e para cá. Mas se nós estivermos no lugar secreto, o Senhor vai nos guardar. Ele vai nos proteger. Nós não seremos enganados. Nós não seremos enganados. Às vezes a gente visita algumas igrejas, e às vezes não vemos algumas pessoas que já conhecíamos há muito tempo, e a notícia, não, fulano de tal não está mais conosco, se desviou. Pastor fulano de tal, ele foi, como é que eu vou usar a palavra? Ele se iludiu aí por algumas doutrinas, se perdeu, se afastou da igreja, dizendo que ia para outra igreja, mas não ficou nem numa igreja nem outra, hoje está desviado. Está desviado. Nós temos exemplos na nossa igreja, de casos assim, queridos, de pessoas que estavam firmes, pessoas que estavam firmadas, enraizadas, mas começaram a dar ouvidos, começaram a ouvir outras vozes. 99% dos exemplos que eu dou aconteceu já no meu ministério. Dificilmente eu vou dar exemplos de outros ministérios em algumas situações. Nesse tempo, nesses 17 anos de igreja, nós já vimos muitas coisas. E no meu tempo de crente, quase 30 anos, eu já vi muita coisa. Muita gente se perder.
Muita gente se perder. Encontrei um pastor da cidade, amigo meu, de adolescente. Conheci ele adolescente, se converteu, hoje é pastor. Hoje é pastor. Eu tinha 2 anos de crente, quando eu conheci ele. Ministrei, evangelizei, ganhei para Jesus, discipulei. É isso. Ganhei, discipulei na casa dele, um manualzinho, 1999, se eu não me engano. O tempo passou, e eu fui no hospital materno agora visitar a minha irmã que estava lá. Ele estava saindo de uma visita também, nos abraçamos ali, conversamos bastante. Ele não queria deixar eu ir embora, ele não queria deixar eu sair, já estava dando horário de encerrar a visita, e ele falando. Mas o que eu quero dizer com isso? Como eu fiquei feliz de ver aquele jovem homem, pastor. Por que ele se tornou um pastor abençoado na cidade? Porque ele permaneceu, porque não deu ouvidos a vozes. O Senhor chamou ele disse sim, e ele permaneceu e acabou. O Senhor nos chamou para termos uma vida abundante. Permaneçamos nele. Livre-se do espírito da crítica. Não confie nas suas emoções, não tenha elas como confirmação da presença de Deus na tua vida. Ou você crê que Deus está contigo, ou não, querido. Quem crê que Deus está com você? Creia, acabou-se, independentemente do que está acontecendo. Aconteceu algo ruim, foi culpa tua? Peça perdão e acabou. Reconheça o erro e acabou. Continua. Deus me perdoa. Davi adulterou. Davi fez algo assustador. Matou, mandou matar. Injustamente. Mas se arrependeu. E olhe que ele nem se arrependeu espontaneamente. Ele foi confrontado pelo profeta. Foi ou não foi? Foi confrontado, mas se arrependeu de coração, levantou a cabeça e seguiu em frente, e foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Não pare nos seus erros, não pare nas suas dores, nem pare nos teus acertos. Não pare nas tuas vitórias. Não pare nos teus fracassos, querido. O Senhor, Ele tem mais para você. Deus é infinito. Ele pode fazer qualquer coisa surgir de qualquer coisa. Nessa noite, Ele está gerando no teu coração vida. Ele está trazendo à existência coisas que não existem nessa noite. Simplesmente creia em nome de Jesus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. E vamos nos colocar de pé. Depois dessa palavra, nós vamos orar selando essa palavra em nosso coração. Em nome de Jesus. É tão bom ouvir